Imagina um pedaço de terra praticamente do tamanho da França. Uhum, gigantesco. Pois é, localizado bem no meio do mapa do Brasil, onde simplesmente ninguém sabe ao certo quem é o dono, quais são as regras ou, tipo, quem está derrubando as árvores. É um verdadeiro buraco negro cartográfico, né? Exatamente. E, geralmente, quando a gente olha para um mapa digital hoje em dia, rola aquela expectativa de precisão absoluta. A tela mostra fronteiras desenhadas com linhas perfeitas e o nosso cérebro aceita aquilo como a realidade inquestionável, sabe? Sim, com certeza. E essa ilusão de controle é muito reconfortante. A tecnologia cria a sensação de que, se uma área está categorizada em um banco de dados do governo, ela está sendo monitorada e protegida. O que faz todo sentido na teoria. Na teoria é exato, mas a governança ambiental funciona numa frequência muito mais complexa do que o desenho de um polígono numa tela de computador. E é justamente quando a gente decide cruzar esse mapa perfeitamente desenhado com a realidade do chão que a imagem começa a distorcer. Fica tudo embaçado. Fica. Algumas áreas aparecem duplicadas e a gente percebe que o Brasil pode estar criando uma ficção administrativa. E o nosso mergulho profundo de hoje foca exatamente nesse abismo entre o papel e a prática. Um abismo bem grande, diga-se de passagem. Gigante. O material que temos na mesa para essa análise é o Boletim Termômetro do Código Florestal, a edição 2024-2025. Trata-se de um relatório massivo, construído pelo Observatório Florestal, que pega os dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e faz um raio-x implacável do país. E a missão dessa nossa análise hoje é responder a uma pergunta central. O Brasil está, de fato, protegendo suas florestas e cumprindo a lei ou apenas construindo o maior e mais inútil banco de dados verde do planeta? É uma provocação e tanto. E eu confesso que fiquei impressionado com o material. Como especialista na área, eu fico muito atenta a esses relatórios, porque o que torna esse documento crucial é que o Código Florestal não deve ser interpretado apenas como uma legislação punitiva. Certo. Ele é, na verdade, o manual de sobrevivência ecológica e, consequentemente, econômica do país. O carro foi desenhado para ser a ferramenta definitiva de gestão, sabe? Um raio-x que mostraria exatamente como cada centímetro do território nacional está sendo ocupado. Sem ele funcionando perfeitamente, qualquer política pública atira no escuro, né? Exatamente, atira no escuro. Beleza, vamos desvendar isso, porque a escala dos números nesse relatório é algo que desafia a compreensão. É muito volume de dado. Demais. O boletim aponta que já temos mais de 436 milhões de hectares cadastrados. No sistema, teve um aumento de 8 milhões de hectares só em relação ao período anterior. Sim, é um salto considerável. E na outra ponta, apenas 24,6 milhões de hectares, o que representa uns 5% do total passível de cadastro, ainda estão de fora. Numa leitura rápida, isso soa como um triunfo absoluto da administração pública. Quase o país inteiro já está dentro do sistema. Pois é, e o volume de dados coletados é inegavelmente um feito logístico incrível. A fase de declaração conseguiu trazer a imensa maioria das propriedades para dentro de um sistema unificado. O problema central do relatório, que acaba jogando um balde de água fria em qualquer celebração, é a qualidade e o tratamento dessa informação. Aí é que a coisa complica. Complica muito. O boletim revela que apenas 10,82% desse total gigantesco de cadastros foram efetivamente analisados pelos órgãos ambientais competentes. Espera um pouco, eu preciso interromper aqui. Claro, fala. Como isso é fisicamente possível num mundo dominado por inteligência artificial e processamento em nuvem? Se a base do cara é inteiramente digital, um algoritmo básico não deveria cruzar essas fronteiras na hora e apontar as falhas? Deveria, mas... É como se o país tivesse criado o maior arquivo digital do mundo, colocado todas as pastas lá dentro, mas o funcionário responsável por ler e validar os documentos estivesse de férias eternas. Qual é o valor real disso? Porque o Estado depende de uma validação manual que analisa só 10% de tudo que foi entregue. O que é fascinante aqui é que a limitação não é tecnológica. Ela é institucional e, em grande parte, política. Sério? Política. Sim. O CAR, na sua essência legal, é um sistema autodeclaratório. Ou seja, o indivíduo entra no sistema, desenha um polígono e afirma: esta terra é minha.
e esta é minha área de floresta preservada. E o sistema simplesmente aceita. O sistema aceita a entrada do dado. Porém, a validação exige uma análise técnica que cruza esse desenho com imagens de satélite históricas para verificar quando ocorreu um desmatamento, se a área declarada invade terras públicas, coisas assim. Entendi. E se as regras daquele bioma específico estão sendo respeitadas, né? Exato. E os órgãos ambientais estaduais, que são os responsáveis por essa análise, sofrem com um déficit crônico de pessoal. Falta gente para trabalhar. Falta gente, falta infraestrutura e, frequentemente, ocorrem cortes deliberados de orçamento. Esse gargalo da análise transforma um dado que deveria ser uma garantia de preservação em uma mera promessa não verificada. Nossa, então, se o sistema aceita os dados cegamente sem um cruzamento analítico imediato, o que acontece quando a realidade entra em conflito com o que foi declarado? É aí que os problemas estouram no campo. Isso nos leva direto para a consequência mais caótica dessa falta de análise. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O boletim aponta que as sobreposições de imóveis rurais com unidades de conservação cresceram 9% de um ano para o outro. É um absurdo. É quase o dobro do aumento de novos cadastros, que foi de 5%. É tipo um sistema de reservas de uma companhia aérea que permite que 3 passageiros diferentes comprem a exata mesma poltrona 12A. Bem, essa sensação. Emite passagens válidas para todos eles e só percebe que há um problema crítico quando os 3 tentam sentar no mesmo lugar dentro do avião. E a briga já está armada. Como o poder público lida com um banco de dados que aceita que uma propriedade privada e um parque nacional reivindiquem a mesma coordenada geográfica? E detalhe, o relatório destaca que em assentamentos, mais de 90% das sobreposições ocorrem com imóveis rurais privados. Pois é, e respondendo à sua pergunta, o Estado não lida. Esse é o grande alerta do relatório. Quando não há validação dos 90% restantes do banco de dados, a qualidade do registro não apenas estagna. Ela piora. Ela ativamente piora com o tempo. Pessoas de má fé utilizam o recibo de inscrição no CAR, que é gerado na hora, de forma automática, como se fosse um documento de posse legítima. Caramba! Para legalizar a grilagem. Exatamente. Para tentar legalizar a grilagem de terras públicas. Isso expõe o território a riscos socioambientais gravíssimos, principalmente nas fronteiras de expansão agropecuária, tipo na Amazônia e no Cerrado. Transformando uma ferramenta ambiental em combustível para conflito fundiário. Uhum. Mas o boletim deste ano traz uma inovação analítica que evidencia uma falha ainda mais sistêmica: o mapeamento de 67 milhões de hectares de vazios fundiários. Ah, e voltamos àquele território do tamanho da França que eu mencionei no início do nosso pato. Exato, esse mesmo. São 67 milhões de hectares, existindo como um buraco negro de informação dentro do próprio país. Se o sistema já é uma bagunça que aceita sobreposições indiscriminadas, o que significa, na prática, ter um vazio desse tamanho? Isso levanta uma questão importante. Significa que a política ambiental está falhando miseravelmente no seu aspecto social. Como assim? O relatório detalha que dentro desses vazios fundiários estão escondidos 14,5% das áreas de territórios tradicionais que já são oficialmente reconhecidos, mas que seguem fora do CAR. Mas a obrigação não é deles de se inscrever? Não! A responsabilidade legal de inscrever essas áreas no sistema é do poder público, não das comunidades. Ou seja, o Estado cobra a regularização do produtor privado, mas não faz a própria lição de casa em relação às terras que ele mesmo deveria proteger e registrar. Exatamente. Essa omissão estatal cria uma camada de invisibilidade muito perigosa. Eu fico bem preocupada com isso. Imagino, porque afeta muita gente. Muita. O conceito de território tradicional vai muito além das áreas já tituladas. Ele abrange milhares de comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas que ocupam e utilizam a terra ancestralmente, mas que ainda guardam o reconhecimento formal. E se eles não estão no mapa? Ao deixar essas populações fora do mapa oficial, o Estado as deixa vulneráveis à invasão.
Se um território não existe no banco de dados, a floresta que está ali dentro também não tem a sua proteção garantida. Isso nos leva a uma transição lógica muito dura. Se a base cartográfica é esse caos burocrático, onde ninguém sabe ao certo quem responde por qual pedaço de terra, o que acontece com a vegetação física que cresce sobre esse solo? Fica totalmente desprotegida. Quem é responsabilizado quando a árvore cai? Porque o relatório traz números bem assustadores sobre o que eles classificam como déficit ambiental, né? Sim, a dívida de vegetação que foi desmatada ilegalmente. E também o excedente, que é a vegetação preservada além do exigido por lei. E os números são os seguintes. O Brasil acumula um passivo de 17,3 milhões de hectares, faltando em áreas de reserva legal. É muita coisa. E mais 3,14 milhões de hectares em áreas de preservação permanente, as APPs. Por outro lado, o país ostenta um excedente de vegetação nativa gigantesco. São 70 milhões de hectares sobrando, com um ganho recente de 2 milhões. E a coexistência desses dois números monumentais demonstra a ineficiência econômica da nossa governança climática. Totalmente. Para entender a gravidade do déficit, é preciso diferenciar tecnicamente o que está faltando, sabe? Conta pra gente. A área de preservação permanente, a APP, tem uma função topográfica e de segurança hídrica imediata. Proteger margens de rios, nascentes e encostas. Ou seja, se falta AQP, a água seca e o solo sofre erosão. Perfeito. Já a reserva legal é uma porcentagem da propriedade que deve ser mantida intacta para garantir a biodiversidade regional e o equilíbrio climático. Entendi. Então, esse déficit de 17 milhões de hectares em reserva legal é uma dívida colossal de carbono que está na atmosfera hoje e que deveria estar estocada em árvores. É exatamente nesse ponto que a matemática do relatório se torna revoltante para mim. Por quê? É como se um cidadão comum tivesse uma dívida altíssima e sufocante no cheque especial, prestes a falir, mas possuir dezenas de milhões de reais rendendo soltos em uma conta poupança. Nossa, ótima analogia. Só que o banco, por pura ineficiência do sistema, bloqueou a função de transferência do aplicativo. Nós temos uma dívida de uns 20 milhões de hectares a recuperar e 70 milhões sobrando. Por que não usamos essa fortuna ecológica para quitar a dívida? É o que todo mundo se pergunta. O que impede que o produtor que deve floresta resolva sua situação usando a floresta de quem preservou a mais? Se conectarmos isso ao cenário maior, o que impede é o vácuo regulatório. O Código Florestal previu exatamente essa dinâmica de mercado através de dois mecanismos geniais na teoria. Quais? A cota de reserva ambiental, a CRA, e os programas de pagamento por serviços ambientais, o PSA. Tá. E como isso funcionaria? A mecânica da CRA permitiria que um agricultor em São Paulo, por exemplo, que desmatou além do limite no passado e não tem espaço físico para replantar sem perder a área produtiva, ele pudesse compensar de alguma forma. Exato. Ele poderia comprar um título de compensação de um produtor lá no Pará ou no Mato Grosso que manteve mais floresta em pé do que a lei exigia. Genial. Isso transformaria a conservação em um ativo financeiro rentável. Perfeito! O produtor que preserva passaria a ganhar dinheiro vendendo a cota da sua floresta excedente. É a lógica perfeita de mercado aplicada à conservação climática. Então, qual é a trava? Por que isso não roda? A trava é que esses instrumentos legais simplesmente não foram regulamentados pelo governo federal e pela maioria dos estados. Não acredito. Faltou assinar o papel. Faltou regulamentar a prática. O mecanismo existe no texto da lei aprovada há mais de uma década. O excedente de 70 milhões de hectares existe fisicamente no campo. Mas as regras do jogo... De como precificar e tudo mais. Isso, como registrar o contrato em cartório, como o Estado vai fiscalizar essa transação, isso nunca foi totalmente estabelecido. Que frustrante. Muito. Essa paralisia institucional, muitas vezes movida por falta de prioridade política ou até lobby para adiar adequações, destrói a criação desse mercado. E aí todo mundo perde. O resultado é que o produtor com déficit não regulariza a área dele. O produtor que preservou não recebe nenhum incentivo financeiro para continuar preservando. E a floresta continua vulnerável ao desmatamento ilegal. E o tempo para resolver essa ineficiência não é infinito, né?
O relatório coloca uma lente de aumento sobre as nossas obrigações internacionais. E o relógio está correndo rápido. Muito rápido. O Brasil assinou compromissos climáticos e possui o Plano AVEG, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Um plano ambicioso. A meta é restaurar 12 milhões de hectares até o ano de 2030. E um detalhe crucial desses 12 milhões, pelo menos 9 milhões precisam vir estritamente da restauração de reservas legais e APPs dentro de propriedades rurais. E faltam pouquíssimos anos para 2030. Sim. E o relatório mostra um cenário desolador nas administrações estaduais. Então, o que tudo isso significa na prática? A execução do Código Florestal é uma competência descentralizada. Para que a restauração saia do papel legalmente, os produtores precisam aderir aos programas de regularização ambiental, os famosos PRAs. Que são criados pelos governos estaduais. Exato. E aí eles precisam assinar termos de compromisso de recuperação. O que os dados escancaram é o fracasso total dessa descentralização. Nossa. Apenas 11 estados registraram algum aumento no número de termos de compromisso assinados. E pior do que isso, 10 estados sequer disponibilizaram dados para o observatório e 5 afirmam não possuir nenhum termo firmado. É o equivalente a 10 estados operando em um apagão gerencial total, enquanto o mundo cobra resultados climáticos. Exatamente. E a situação se torna ainda mais crítica quando o relatório quebra os dados nacionais e faz um retrato específico de cada bioma, sabe? A desigualdade é brutal. É muito heterogêneo. A Amazônia, por abrigar a maior fatia territorial do país, naturalmente lidera em números absolutos de passivo. O Pará e o Mato Grosso aparecem como os campeões incontestáveis de déficit na Amazônia, com milhões de hectares de floresta faltando que viraram pasto ou lavoura. Mas quando a lente do boletim se volta para a Mata Atlântica, a proporção do desastre muda de figura. Sim, a análise da Mata Atlântica demonstra por que a gestão ambiental precisa olhar não apenas para o volume, mas para a escassez. Exato. O bioma é territorialmente muito menor que a Amazônia e sofreu uma supressão histórica devastadora ao longo dos séculos. E o número do boletim é cirúrgico nisso. A Mata Atlântica tem um déficit ambiental gigantesco de 3,8 milhões de hectares. E o assustador é comparar esse passivo com o que restou. Sobrou muito pouco. A vegetação nativa remanescente em propriedades rurais no bioma é de apenas 11,3 milhões de hectares. A dívida é monumental em relação ao patrimônio que ainda sobreviveu. É uma proporção assustadora. E estados riquíssimos com forte governança agrícola, tipo São Paulo, Paraná e Minas Gerais, lideram os déficits de reserva legal na Mata Atlântica. Essa disparidade regional evidencia que a heterogeneidade administrativa é o maior inimigo da regularização ambiental brasileira hoje. Sem dúvida. Não é viável que o Brasil assuma uma postura de liderança climática global, prometendo restaurar 12 milhões de hectares até 2030, se quase metade dos seus estados opera às cegas. Sem PRA estruturado. Exato, sem PRA ou sem vontade política de firmar os termos de compromisso. O passivo ambiental relatado no boletim não é apenas uma estatística numa planilha, sabe? É o quê? É infraestrutura natural destruída. É vegetação que deveria estar lá puxando carbono da atmosfera e segurando água no solo para evitar secas severas e não está. Então, sintetizando esse panorama complexo que o boletim nos apresenta, o diagnóstico nacional está pronto. A sociedade brasileira conseguiu mapear e inserir quase todo o seu território produtivo no CAR. A máquina de coletar a autodeclaração funcionou brilhantemente. Funcionou? Porém, o tratamento da doença, que envolve a análise técnica, a validação de quem é dono do quê, a resolução das sobreposições e a recuperação das florestas, está travado numa teia burocrática. E é fundamental reiterar que a paralisia não decorre da falta de opções técnicas. As engrenagens para fazer o sistema funcionar já foram inventadas. O dinheiro está na mesa. Literalmente. Os 70 milhões de hectares de excedente florestal representam um capital natural extraordinário pronto para ser mobilizado. O pagamento por serviços ambientais e as cotas de reserva ambiental estão na lei. Então falta o quê? O que falta é a capacidade institucional e a vontade política real dos governos estaduais e federais de regulamentar esses instrumentos, sabe?
capacitar as agências e validar os cadastros para separar quem produz legalmente de quem frauda o sistema. E para quem está ouvindo a gente agora, porque a sociedade civil deveria se importar com a velocidade de análise de um banco de dados rural. Parece algo tão distante do nosso cotidiano urbano, né? Mas não é. Pois é, porque esses números ditam a segurança climática e econômica do país inteiro. A agricultura brasileira, que sustenta grande parte do PIB, não depende de irrigação artificial na sua maioria. Ela depende de chuva. E a chuva depende do quê? Da umidade gerada pelas florestas em pé e da água retida pelas APPs protegidas. Se a regularização falha, a floresta cai, o regime de chuvas entra em colapso, a safra quebra e o alimento chega muito mais caro nas prateleiras dos supermercados. Perfeito. E além do impacto macroeconômico, existe a dimensão humana imediata que não podemos esquecer. As comunidades. O atraso na validação dos dados perpetua um sistema de injustiça social, onde comunidades tradicionais inteiras são apagadas do mapa, enquanto fraudadores se escondem atrás de protocolos não verificados. Terrível isso. A efetivação do Código Florestal é, antes de tudo, uma questão de ordem territorial, justiça social e garantia de que o modelo de desenvolvimento nacional não seja um processo de autodestruição. Bom, para fechar essa nossa análise profunda de hoje, vale a pena olhar para além das fronteiras do Brasil. Com certeza. Considerando a letargia do Estado em validar esses 90% de cadastros acumulados, fica no ar uma reflexão provocativa. Até quando o governo terá o monopólio dessa informação? É uma excelente pergunta. Porque, com o avanço avassalador da inteligência artificial e de satélites privados de altíssima resolução, somados à pressão impaciente de mercados internacionais... Como a nova lei anti-desmatamento da União Europeia, né? Exatamente. O mundo não vai esperar o ritmo da burocracia estatal. É muito provável que, em poucos anos, ferramentas privadas e compradores globais consigam cruzar esses dados, apontar as fraudes e bloquear a compra de produtos de áreas irregulares na hora. Ignorando o próprio sistema do governo. Exato, passando por cima. Então, será que a inércia na validação do CAR não vai acabar custando ao Brasil a sua própria soberania sobre os dados do seu território? Fica aí a reflexão para nossa audiência. Fica a reflexão. Obrigado por acompanhar nosso mergulho de hoje nos dados do Código Florestal. Até a próxima.